O escravo, depois de doutrinado desta maneira, permanecerá nesta mentalidade, passando-a de geração em geração. Esta frase é atribuída a Willie Lynch, um proprietário de escravos no Caribe. Famoso por manter seus escravos submissos, em 1712 ele teria viajado à Virgínia, nos Estados Unidos, para ensinar aos fazendeiros locais seu segredo de dominação, já que estes enfrentavam revoltas e fugas. Há quem conteste a veracidade de uma carta dele, porque há quem diga que o termo linchamento derive de seu sobrenome, porque ele era extremamente cruel com os escravos. E na carta ele prega o controle psicológico e não o castigo. Mas mesmo que seja uma farsa criada há séculos atrás, estranhamente ainda hoje a lógica funciona. E com muito sucesso, diga-se de passagem. Mas do que se trata essa tal carta? Fala sobre a estratégia de dividir para oprimir. Em suas palavras, o segredo para manter o controle não era apenas a força física, mas o uso estratégico do medo, da desconfiança e da inveja entre os próprios escravizados. Ele instruiu os senhores a explorar e ampliar as diferenças dentro da comunidade negra. Para os americanos da Virgínia, ele disse: verifiquei que entre os escravos existem uma série de diferenças. Eu tiro partido destas diferenças, aumentando-as. Eu uso o medo, a desconfiança e a inveja. Para mantê-los debaixo do meu controle, eu vos asseguro que a desconfiança é mais forte que a confiança, e a inveja mais forte que a concórdia, respeito ou admiração. Deveis usar os escravos mais velhos contra os escravos mais jovens e os mais jovens contra os mais velhos. Deveis usar os escravos mais escuros contra os mais claros e os mais claros contra os mais escuros. Deveis usar as fêmeas contra os machos e os machos contra as fêmeas. Deveis usar os vossos capatazes para semear a desunião entre os negros, mas é necessário que eles confiem e dependam apenas de nós. Meus senhores, essas ferramentas são a vossa chave para o domínio. Usem-nas, nunca percam uma oportunidade. Se fizerdes intensamente uso delas por 1 ano, o escravo permanecerá completamente dominado. O escravo, depois de doutrinado desta maneira, permanecerá nesta mentalidade, passando-a de geração em geração. Esta carta pode até ser uma farsa, porque em uma outra versão ele diz que as táticas de desunião controlarão os escravos por pelo menos 300 anos. Mas de qualquer forma, se olharmos para a nossa sociedade, vemos que isso existe. Vemos que o dividir para conquistar funcionou, funciona e continuará funcionando. Nos dias de hoje, essas táticas de desunião entre negros funcionam quando vemos pessoas negras que ascenderam socialmente ou que têm certa relevância na mídia, agindo como capatazes a mando de seus senhores, atacando projetos sociais e políticas públicas das quais a grande maioria do povo depende, como cotas em universidades, dizendo que as cotas não deveriam existir, mesmo sabendo da disparidade que há referente à qualidade entre o ensino público e o privado. Quando atacam o atendimento público do SUS, dizendo que o atendimento tem que ser privado, sabendo que 76% da população brasileira depende do SUS. Abominam o Bolsa Família, e o argumento que eles usam é que o Bolsa Família vai quebrar o Brasil, mesmo sabendo que apenas 19% dos domicílios brasileiros recebem o benefício, que geralmente são chefiados por mães solo e, em sua maioria, são mulheres negras. Essa tática de dividir para oprimir também está dentro das igrejas. Quando pessoas negras que se convertem são doutrinadas para perseguir e atacar locais e praticantes de religiões de matriz africana, dizendo que aquilo é do demônio, ignorando e atacando a própria ancestralidade, e muitos são provenientes dessas religiões. Ou seja, para fazer parte de um outro grupo, ignoram que nas religiões de matriz africana não existe o demônio. Mas sabem que se usarem uma figura maligna para causar o medo, obterão êxito em dividir a população. Atacam trajes africanos como os turbantes, por exemplo, dizendo que são ridículos. Isso quando não perguntam sarcasticamente se já é carnaval, mas os trajes do sul, esses são lindos. E saiba que quando você ouve esse tipo de ataque vindo de uma pessoa negra, é porque obtiveram êxito no apagamento cultural. De uma forma diferente, mas com a mesma tática, os senhores de hoje batem palmas, felizes por verem que realmente, depois de séculos, a tática continua eficaz e que seus capatazes estão fazendo bem o trabalho que lhes foi incumbido. E não se esqueça que quando ele diz é necessário que eles confiem e dependam apenas de nós, ele está dizendo que não apenas os escravos, mas também os capatazes confiem neles e dependam apenas deles. Ele afirma que são os seus senhores. Sendo assim, os capatazes não passavam de negros com alguns privilégios. Mesmo que estes não tivessem a pele escura, eram essenciais para que a tática de dividir para oprimir tivesse êxito. E nos dias de hoje ela permanece operando, basta você observar com um pouco mais de atenção. Essa tática se manifesta em todos os setores, mas analise friamente, sem paixões, apenas utilizando a razão, aqueles que atacam toda e qualquer oportunidade, as políticas públicas direcionadas aos mais pobres, as manifestações culturais e as religiões de matriz africana. E pergunte a si mesmo o que essa pessoa ganha atacando o que mantém a vida dos mais pobres minimamente digna. E o mais importante, pergunte-se o que faz uma pessoa odiar sua ancestralidade. Não estamos dizendo que por ser negra, a pessoa tenha que ser praticante de religiões de matriz africana, adorar manifestações culturais,
como o carnaval, por exemplo. Mas precisamos nos perguntar o que leva uma pessoa a negar a sua ancestralidade, a ponto de se tornar alguém que persegue e ataca pessoas que são assim como este.